Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 17 de setembro de 2025. Confronto entre o ditador Putin e banqueiros russos. Quero convidar a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. E quero também pedir a todos que estão assistindo que dêem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. É muito importante isso, que assim vocês fortalecem o canal e também divulgam para mais pessoas, indiquem para mais pessoas, inclusive podem pedir para eles se inscreverem, porque aqui eles vão ver a verdade e tenho certeza não vão ficar bravos com vocês. Aqui fake news são proibidas. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O confronto de Putin com o principal banqueiro da Rússia mostra uma crescente desconexão entre a economia geral, a economia de guerra e a situação ruim que está indo a Rússia. Na realidade, ele rebateu uma declaração do principal banqueiro, que chama-se German Gref. German traduzindo seria germano, né? German Gref, e ele é o CEO, né, o presidente, né, alguma coisa, do Sberbank, é o maior banco privado da Rússia. E ele, na realidade, falou dados reais, e o Putin não gostou, e falou em nome do setor econômico, não só do setor de banqueiros, que concordam com o que ele disse, e veio com muita preocupação o destino da economia da Rússia, porque o destino da economia da Rússia está diretamente ligado ao destino da Rússia, que está naufragando. Esse confronto é recente entre o ditador da Rússia e o CEO, né, do não é Sber, se eu falei, Sberbank, S-B-E-R-B-A-N-K, Sberbank, né? E o German Gref, ele mostra uma crescente desconexão entre o ditador e a máfia do Kremlin e a comunidade econômica russa, né? E o Gref, ele é vamos dizer assim, é o presidente, um dos principais acionistas do maior banco da Rússia. E ele agora no Fórum Econômico do Leste, em 5 de setembro, no início desse mês, ele disse que o crescimento do PIB da Rússia desacelerou para quase zero, né? Em julho e agosto, após uma queda acentuada no trimestre de abril a junho, que é uma versão contrária do que diz Vladimir Putin e seus acólitos do Kremlin. O segundo trimestre pode ser praticamente considerado uma estagnação técnica, disse ele, ou seja, praticamente zero, né? Estagnou, deve ser zero, ele só não quis usar esse número para não. Ele estava tomando muito cuidado com as palavras, segundo testemunhas informaram. Putin reagiu. Mas antes de eu falar da reação do Putin, notem o seguinte, que eu já divulguei no canal do que falou a senhora Elvira Nabiullina, que é presidente do Banco Central, que já pintou um quadro muito difícil para a Rússia. Justamente também ao contrário das declarações do ditador, bem como o ministro da Economia. Também pintou um quadro como pintou a presidente do Banco Central da Rússia. E eles discutiram, o Putin chamou ele e discutiram por causa disso, mas acabou engolindo, né? Porque eles mostraram a verdade, eles não mentiram para ele e não mentiram para aqueles principais representantes da economia russa e aliados internacionais que a situação estava ruim. Mas agora o Putin reagiu, agora já na sexta-feira passada, um pouco tarde já, acho que ficou refletindo ou não diglutiu a informação antes, por causa que a guerra é o que ocupa 100% das preocupações e das ações do ditador diariamente. Ele insistiu que os empréstimos continuaram e que a desaceleração refletia apenas um pouso suave para estabilizar os preços, declarou o ditador russo. Aí ele rebateu na entrevista. Pergunta ao Gref, que é o German Gref, o presidente do Sberbank. Os empréstimos pararam? Não. O ritmo apenas diminuiu, disse Putin. Especialistas observam que o raro confronto público revelou uma profunda lacuna entre a liderança russa e os especialistas financeiros russos sobre os verdadeiros custos da guerra na Ucrânia. O debate público é a única maneira hoje de os economistas
transmitirem este problema à alta liderança da Rússia. Quem disse isso, vou citar aqui, é o Oleg Penzin. Ele é economista e chefe da Associação Pública Economic Discussion Club, né? Também lá na Rússia. Você pode ver a cautela com que Greff fala, disse ele, certificando-se de que isso não se transforme em acusações contra ele pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, ou seja, a famosa antiga KGB, né? Que usa os mesmos métodos ainda da KGB, mas ainda desde o início, quando Stalin criou a NKVD, ou melhor, antes disso a Tcheca, que eles chamavam, era Tcheca, depois veio a NKVD, depois veio a KGB e agora o FSB. É a mesma coisa, né? Eles andam tudo bonitinho, de terno e gravata, mas os métodos são os métodos. Dados oficiais, prestem atenção nisso, né? Não é o que disse o banqueiro, que disse que próximo a zero, quando na realidade é zero. Os dados oficiais mostram que o PIB da Rússia cresceu 1,1% ano a ano, entre abril e junho, abaixo dos 1,4% do primeiro trimestre. Então, nesse primeiro trimestre, ele cresceu 1,4% das taxas de crescimento de 4,3% e 5,4% dos mesmos períodos em 2024. A economia não está entrando em estagnação, disse esse Penzin, dessa Associação de Economistas. A economia não está entrando em estagnação, ela já está. Esse economista falou isso, esse foi na veia, né? Isso não agrada o ditador. Alguns analistas dizem que o quadro é pior, ele ainda falou. Se é pior, é abaixo de zero, né? Já é negativo. A atual liderança russa não é economicamente orientada sobre isso. Na realidade, ela não quer ouvir, né? O Ivan Us, né? O Ivan Us, especialista associado do Centro Analítico da Ucrânia Unida, observou que o Banco Estatal Russo, VTB Bank, registrou 2 contrações trimestrais consecutivas de cada contração de 0,6 aproximadamente. É por isso que o VTB concluiu que a Rússia entrou em recessão técnica. É um banco estatal. Eles não falaram com o Putin para dizer isso. E Greff está mais próximo da verdade quando diz estagnação. Ele está amenizando o efeito porque, na realidade, é um declínio. A desaceleração ocorre após anos de expansão impulsionada pela guerra, impulsionada por gastos militares recordes. Em 2025, os gastos com defesa atingiram 7,2% do PIB, o maior nível desde o fim da guerra. Mas já é mais, né? Os setores civis carentes de mão de obra e capital agora estão em declínio, à medida que os trabalhadores são recrutados para o exército, para as fábricas de defesa. Os especialistas russos sugerem que as discussões sobre estagnação e inflação na Rússia, na verdade, devem ser focadas em encontrar maneiras de cobrir o déficit orçamentário do país, não o déficit orçamentário da guerra, que já existe. No final de agosto, atingiu 4,19 trilhões de rublos. Isso equivale a 49,4 bilhões de dólares, já superando a meta anual do governo. O problema é que não está entrando dinheiro. Isso não precisa ser um grande sábio para entender isso. O petróleo que a Ucrânia está destruindo e destruiu, acabou com a renda deles. Está entrando menos do que eles precisam, né? Todas essas discussões sobre estagnação e inflação visam, na verdade, encontrar maneiras de cobrir o déficit orçamentário. Mas a Rússia está isolada dos mercados financeiros internacionais. Não pode recorrer a eles, né? Então, a única fonte para cobrir o déficit é a economia doméstica, que está capenga. Acho que tem que se apoiar em muleta. Um homem passa... A Reuters noticiou, em agosto ainda, citando fontes do Kremlin, que estava considerando aumentos de impostos. O rublo também deve ser desvalorizado ainda mais, com previsões de uma desvalorização de 100 a 105 rublos por dólar. É grande, isso aí vai para o espaço. Uma pesquisa levada em junho pelo Instituto de Pesquisas Independente Russo, Levada Center, descobriu que 58% dos russos listaram o aumento dos preços como sua principal preocupação, enquanto apenas 33% citaram a guerra contra a Ucrânia. O Banco Central tentou equilibrar gradualmente sua taxa básica de juros.
baixando para 17% em 12 de setembro, após 2 reduções anteriores. No entanto, o banqueiro German Gref disse que a taxa deveria cair para perto de 12% para criar esperança de uma recuperação econômica, mas por causa da inflação, ele não consegue colocar isso, né? A inflação, acho que a maior inflação do mundo está na Rússia. A governadora do Banco Central, Elvira Nabiullina, alertou que uma flexibilização muito rápida da taxa de juros desencadearia uma inflação galopante que atingiu 8,1% em agosto, ainda bem acima da meta de 4 a 5% do Banco Central. Ou seja, eles têm essa meta e essa meta não é passível de ser atingida. Ainda sobre o Fórum Econômico, que no leste da Rússia aconteceu em 5 de setembro, onde esse banqueiro falou, Putin disse nessa oportunidade que reduzir a taxa básica de juros do Banco Central muito rapidamente poderia resultar em rápidos aumentos de preços. Tenho certeza de que muitas pessoas sentadas nesse salão dirão: sim, isso é absurdo, é impossível, a taxa básica precisa ser cortada drasticamente, mas aí os preços subiriam, falou Putin. O Banco Central está lutando para combater essa inflação e busca retornar aos indicadores desejáveis. Segundo nós, reduzir as taxas faria pouco para resolver os problemas estruturais da Rússia. Ou seja, ele acabou jogando junto, apesar de não concordar com o que disse a própria presidente do Banco Central na oportunidade, nesse congresso agora em 5 de setembro. É importante destacar que existe uma lacuna entre as opiniões da comunidade econômica russa e a alta liderança da Rússia, do ditador e seus seguidores, né, dos seus comparsas. Embora, na minha opinião, não há realmente nada de bom nisso agora, e tudo isso está sendo levado à discussão pública porque a liderança não entende, né, e não quer entender. O não entende ou não quer entender. E o grande problema é o seguinte: eles estão cegos, estão indo ou tudo ou nada para a guerra, mas a economia vai derrotá-los. Eles já estão sendo derrotados no campo de batalha, mas a economia da Rússia vai parar o exército da Rússia, vai parar o ditador da Rússia, colocando em risco sério o seu próprio regime, que ele terá que ser substituído. Por causa disso, algumas vezes eu tenho noticiado já as articulações sendo feitas na própria Rússia, pensando no dia seguinte, né, sobre o que será feito com o término da guerra e numa eventual substituição do ditador e no seu regime. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês que vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.